Meu mano, esse prota era simplesmente um fracassado inútil sem futuro, com uma habilidade inútil, até que esse mano descobriu uma dungeon secreta. Lá dentro ele encontrou uma aventureira absurdamente forte que estava presa e decidiu treiná-lo para ser o maior aventureiro de todos. Se você gostou dessa sinopse, vem comigo e já deixa o like, tá ligado né? O nosso prota Nora era um coitado, ele era filho de um nobre de rank baixíssimo, sem futuro, sem uma habilidade mágica maneira e com apenas um amigo. Depois de se formar na escola preparatória, ele estava pronto para começar a trabalhar de CLT, como bibliotecário. Afinal, ele preferia ganhar dinheiro do que ser mais um peso nas costas do pai, que já era um inútil. E se arrumando para sair trabalhar de CLT pro resto da vida, ele desce as escadas e dá de cara com o pai estirado no chão, chorando como se o mundo dele tivesse acabado. E na real, meu mano, pra família deles, até que era isso mesmo, porque o emprego do nosso prota como bibliotecário foi roubado pelo filho de um visconde. E para explicar essa patifaria aí, no sistema aristocrático deles, cada nobre tinha um nível de respeito de acordo com seu título. Só que a família do nosso prota era baronesa, o ranking mais baixo possível. Então qualquer pé rapado acima deles podia simplesmente passar a perna nos caras sem nem precisar pensar muito. O nosso prota, é claro, ficou bolado com isso, mas ele ajudou seu pai a levantar e ainda aproveitou para soltar umas zoações, chamando ele de velho safado e inútil de primeira. Meu mano, desculpa estar interrompendo seu vídeo, eu só gostaria de falar rapidamente que no momento que eu tô editando esse vídeo, o canal acabou de bater 5.000 inscritos, mano. Eu só gostaria de agradecer de verdade do fundo do meu coração por todo o apoio que vocês estão dando, mano. E agora a meta até o final desse mês é 10.000. Eu acredito em você, mano. Então tamo junto, se junta comigo. Enquanto o Nor reclamava da vida, a sua irmã Alice apareceu do nada, com o seu clássico jeitão e complexo de irmã mais velha, jurando que ia descer o cacete no Visconde por essa patifaria. Foi aí que Alice sugeriu que ele tentasse entrar na academia dos heróis. O nosso prota, é claro, com autoestima lá em cima, sabia que ele era um completo zero à esquerda quando o assunto era ser um aventureiro ou cavaleiro, mas Alice insistiu tanto que ele acabou cedendo, até porque se ele não tentasse, ela ia ficar enchendo o saco dele o resto da vida. Então ele foi pra cidade e nisso ele se encontrou com Emma e as suas habilidades físicas, eu diria avantajadas, se é que você me entende. Por algum motivo ela estava super animada com a ideia de ser bibliotecária, mesmo sendo de uma família com um rank mais alto do que a do Nor. Eles eram amigos de infância, já que seus pais sempre se deram bem. Quando ela falou sobre o novo emprego, o Nor revelou que tinha sido passado para trás pelo filho de um visconde. E ouvindo isso, a mina simplesmente ficou mais abalada que ele próprio, o que fez o Nor se perguntar por que ela estava tão chateada. Eu vou te dizer por quê. Então ela veio com uma notícia surpreendente. A habilidade dele de grande sábio tinha um potencial absurdo. Era tipo uma enciclopédia viva. O problema é que sempre que ele tentava usar um mínimo de inteligência, o nosso prota sentia uma dor de cabeça insana que fritava os seus neurônios. Isso aí é desculpinha, mas Emma, que já tinha lido uns textos antigos, descobriu um método usado pelo lendário grande sábio Merlin para lidar com isso. Ele simplesmente beijava suas esposas. Então ela simplesmente sugeriu que o Nor tentasse esse método. Essa mina, olha só, eu vou te falar. O nosso prota, que é lerdão, é claro, fez ela repetir, achando que tinha ouvido errado. E Emma ficou super envergonhada com isso, mas o plano seguiu adiante. E o nosso prota foi na fé, pronto pra mandar ver. Mas a Emma, sem graça, parou ele e disse que eles deviam mudar de local. Afinal, ela não quer que as pessoas vejam ela beijando a boca de um nerd feio. Então no telhado de uma casa finalmente rolou o beijo. O problema é que o Nor ficou tão abobalhado que esqueceu o motivo do experimento. E Emma já botou juízo na cabeça dele e falou pra ele parar de ser trouxa. Então ele ativou a sua habilidade e perguntou ao sábio como ficar mais forte para passar no exame da academia. A resposta era explorar uma dungeon secreta. E quando perguntou onde ficava, levou outra enxaqueca daquelas. Então é claro, ele pediu mais um beijinho de primeiros socorros para Emma. Seguindo as instruções do sábio, ele encontrou a dungeon e lembrou do feitiço para abrir a porta gigantesca que bloqueava a entrada. E com toda a seriedade do mundo, ele gritou Avada Kedavra. E não é que funcionou, a porta simplesmente se abriu. E assim que ele chegou, uma voz feminina nada suspeita guiou ele até o segundo andar. E como qualquer protagonista idiota sem noção, ele simplesmente seguiu a voz sem hesitar e acabou chegando num quarto onde encontrou uma mulher amarrada a correntes. Hehe, boy. No começo, ele tava logo achando que era mulher de traficante, mas percebeu que não era, porque bom, ela não tava careca. E usando telepatia, a mulher pediu para ele tocar na cabecinha dela. Qual foi? E quando ele fez isso, ela se apresentou como Olivia, uma super aventureira que por pura burrice caiu numa armadilha e ficou presa lá por 200 fucking anos. O nosso prota, é claro, já queria libertar ela, mas Olivia revelou que as correntes eram chamadas de correntes da morte. Elas mantinham a pessoa viva, mas se fossem quebradas, ela morreria. Então minha filha, pra que você chamou ele ali? Simples, desenvolvimento de roteiro. Mas o nosso
prota, sendo um virgão que é, desviou a investida dela. Olivia assumiu que ele era um aventureiro forte por ter encontrado a dungeon, mas o nosso prota contou que só achou o lugar graças à sua habilidade de ajudinha. Depois de explicar que na real ele era um fracote de nível negativo, Olivia decidiu dar a ele as suas habilidades, já que ela não podia usá-las mais. E novamente ela pediu pro nosso prota tocar na cabecinha dela, e quando o nosso prota fez isso, ele recebeu os poderes. Olivia então explicou que a sua habilidade permitia que ela criasse novas habilidades, transferi-las para outras pessoas e até mesmo editá-las. Mas tinha um porém, tudo isso consumia pontos de vida, e se os pontos chegassem a zero, o nosso prota morreria. Ou seja, ele precisava arranjar formas de recuperar os seus pontos de vida. Algumas opções incluíam atividades de harém, comer feito um condenado, fazer exercício e ganhar um pix de um fã no YouTube. Muito obrigado. Nisso, ele checou os seus pontos e viu que tinha 550 sobrando. Olivia sugeriu que ele tentasse sua nova habilidade em outro lugar. Foi então que ele deu de cara com um slime, e sem pensar muito, ele criou uma bala de pedra usando 50 pontos. Nisso, ele derrotou o bicho, mas sentiu como se tivesse acabado de lutar 3 segundos com o Poatan sem parar. Exausto, ele voltou para casa e decidiu usar a sua irmã obcecada para tentar recuperar os pontos, mas isso não foi muito eficaz. Então ele encontrou a Emma para o mesmo experimento. O problema é que a mina achou que ele tinha chamado ela para o encontro e apareceu com um vestido muito saliente, deixando seus atributos bem à mostra, se é que você me entende. Então o nosso prota pediu um abraço, e para sua surpresa isso restaurou bem mais pontos de vida do que com Alice. Nisso ele lembrou do conselho de Olivia. Ele precisava de 300 pontos para criar uma habilidade chamada Olhos Perspicazes, que permitiria analisar qualquer ser vivo ou objeto. Habilidade ativada, ele decidiu testar em Emma, que comentou que estava sentindo os ombros meio doídos. Nisso, o que o nosso prota fez, ele criou uma habilidade para reduzir os atributos dela, fazendo os airbags dela ficarem do tamanho de amendoins. Nisso, a mina já olhou para ele com um olhar de puro ódio, mas o nosso prota tentou amenizar a situação dizendo que as pequenas também têm o seu valor. O problema, ele mesmo não acreditava nisso, e o resultado, Emma fez ele reverter a mudança, e lá se foram mais pontos de vida à toa. No dia do exame de entrada, o instrutor explicou que os candidatos deveriam formar grupos de 3 e coletar materiais de monstros. Quem voltasse de mãos vazias seria automaticamente reprovado. O nosso prota tentou se juntar a alguns grupos, mas ele foi desprezado porque ele era considerado um lixo de rank baixo. Foi então que a Emma apareceu e revelou que tinha largado o emprego só para ficar com ele, e isso chamou a atenção de outra candidata, Lenor, que se ofereceu para se juntar ao grupo. Mas quando o nosso prota tentou se apresentar para ela, a mina simplesmente cortou papo e disse que não se dá nome para um NPC. Quando o exame começou, a Lena abandonou o time na mesma hora e foi comprar materiais no mercado. Nora então pediu para Emma esperá-lo enquanto ele ia caçar monstros, mas como a sorte dele era péssima, o primeiro inimigo que encontrou na dungeon foi simplesmente um ceifador da morte de nível 99, capaz de matá-lo com um golpe. Nora tentou desviar dos ataques, mas a quantidade de pontos de vida necessária para anular um golpe mortal era absurda. Então, como plano B, ele criou uma habilidade para aumentar o peso do monstro, e isso drenou tanta energia que ele mal conseguia se mexer, mas conseguiu dar a volta por cima e lançar uma bala de pedra gigante, finalizando a criatura antes de desmaiar. Na hora de revelar as classificações, o Nora achou que ia falhar, já que Olivia tinha dito que a cabeça do ceifador era um lixo inútil, mas para a surpresa de geral, eles quebraram o recorde do exame, tudo graças ao crânio que ele tinha pegado sem querer. De volta para casa, o clima era de festa, principalmente para seu pai folgado, que estava simplesmente feliz porque o filho não ia ser um inútil igual a ele. Mas aí veio o próximo problema, a taxa de matrícula absurda da academia. No dia seguinte, no café da manhã, Alice estava completamente grudada no nosso prota, enquanto seus pais só observavam aquilo muito estranho. Nisso, no meio dessa cena bizarra, a Alice decretou que o Nora agora seria o novo chefe da família, já que ele tinha conseguido um grande feito, e o pai, que até então estava de boa, entrou em pânico. Quando Nora mencionou a taxa de matrícula, o velho disse que tinha algum dinheiro guardado, mas ao saber que custavam 300 mil reis, ele revelou que precisaria de um ano inteiro para conseguir essa grana. E como o nosso prota sabia que contar com o pai dele seria mais inútil do que depender da Sakura para uma luta, ele decidiu se virar sozinho. Ele voltou para a dungeon para conversar com Olivia, que sugeriu vender itens raros dos monstros que derrotasse, mas Honor recusou, pois ele não queria chamar atenção. Ele até tinha implorado para Lenor levar o crédito pela cabeça do ceifador, só para ele evitar problemas. Sem muitas opções, Olivia o direcionou para a Guilda dos Aventureiros, onde ele foi recebido por um homem intimidador. O caminho estava bloqueado por um safado brutamontes, mas logo nosso prota percebeu a fofa recepcionista atrás dele. O nome dela era Lona, e depois das apresentações, ele explicou que a Guilda de Odin tinha diferentes ranks de aventureiros, cada um encarregado de missões variadas. Ela explicou o sistema de
de classificação e em seguida entregou um formulário para ele preencher. Mas quando chegou a parte de descrever as suas habilidades, o nosso prota hesitou. Foi então que a Luna revelou que todas as informações fornecidas eram sigilosas. E assim que viu que ele escreveu as habilidades de Olivia, Lula mudou de expressão e perguntou por que diabos ele estava se passando por ela, já que Olivia era o orgulho da guilda. Mas é claro, o idiota do nosso prota chamou Olivia de mestre, o que só fez Luna ficar ainda mais putaça, achando que ele era mais um desses protagonistas genéricos metidos à besta. E para tirar a prova desse safado, a Lula pegou um livro detector de mentiras e pediu para ele colocar as mãos nele. O Nor esperto perguntou o que aconteceria se o livro provasse que ela estava errada, e Lula confiante prometeu que simplesmente ia levantar a saia ali mesmo e pediria desculpas com uma voz de gatinho. Nisso ele colocou as mãos no livro e todas as suas habilidades foram reveladas. Nisso o tarado já não perdeu tempo e exigiu que ela cumprisse a sua promessa, o que acabou restaurando seus pontos de vida. E com o registro concluído, o nosso prota revelou que estava desesperado por dinheiro. Quem não tá, não é mesmo? Nisso a Lola então sugeriu que ele caçasse gafanhotos de arco-íris. Depois ela entrou no modo tsundere e disse que prepararia uma surpresa para ele se ele voltasse vivo. E inspirado por essa surpresinha, o nosso prota chegou no local. Nisso ele pensou em Emma, o seu kit de primeiros socorros humano, e decidiu criar uma habilidade para evitar a dor de cabeça após luta. Mas quando viu que custaria 300 pontos de vida, ele hesitou um pouco, e no fim ele acabou ativando o grande sábio, que permitiu rastrear os gafanhotos com facilidade. Enquanto coletava os insetos, um trovão de fúria veio galopando na direção dele. Era Emma, ela tentou acertá-lo com um soco, mas acabou se estapecando no chão. Furiosa, ela perguntou por que ele tinha virado aventureiro sem falar com ela antes. O nosso prota, é claro, explicou que era muito perigoso para ela, mas a Emma lembrou que haviam prometido que sempre ficariam juntos. Que fofo. E como sempre, a teimosa se ofereceu para continuar absorvendo a sua dor. Mas ele disse que já tinha resolvido isso com a sua nova habilidade. No entanto, sugeriu que ela poderia beijá-lo sempre que quisesse, já que era só um cumprimento. Na guilda, a Luna entregou 250 mil reis a Nor, a maior quantia que ele já tinha visto na vida, mas ela não perdeu tempo e começou a provocá-lo, pressionando seus atributos contra ele. E Emma, vendo a cena, não ia deixar uma garota com um gosto duvidoso para roupas ganhar essa disputa. Lola insistiu em flertar com o nosso prota, e a discussão entre as duas chamou a atenção de todo mundo na guilda. Pouco depois, eles foram para a missão seguinte, mas foram surpreendidos por goblins feiosos, do mesmo nível que Emma. Ela sacou logo a sua espada gêmea, enquanto o nosso prota explodiu algumas nozes com a sua bala de pedra, antes de partir um goblin no meio. O outro goblin, no entanto, foi derrotado por um coelho unicórnio gigante. O nosso prota rapidamente usou seus olhos perspicazes para analisar o nível do bicho, e pediu para Emma recuar, mas sendo esperta como é, ela não queria ser a Sakura do time, então ela decidiu enfrentar o monstro. Usando a sua agilidade, Emma desviou de todos os ataques e lançou várias rajadas mágicas, mas isso só deixou o coelho das trevas ainda mais puto. O monstro pulou no ar e causou um terremoto ao cair, preparando-se para acabar com ela. O nosso prota, rápido no gatilho, já mandou uma bala de pedra para afastar o bicho. Eles então se esconderam na floresta, mas a Emma ficou chateada com o seu desempenho na luta. Para animá-la, ele sugeriu que o monstro tinha um núcleo que ela não conseguiu atingir, e como ela ainda estava desmotivada, o nosso prota decidiu editar a sua habilidade de lâminas duplas, o que custava menos pontos do que um upgrade completo. Mas para isso, ela precisava fazer algo em troca. Nisso a Emma prometeu cooperar, então ele avisou que precisaria mordiscar as suas orelhas, e para sua surpresa, ela aceitou na hora, e até se preparou, mas os gritinhos que ela soltou foram tão altos que atraíram o coelho das trevas de volta. O nosso prota tentou terminar o buff o mais rápido possível, mas já era tarde demais. O coelho gigante saltou e veio com tudo para perfurá-lo, mas ele criou uma barreira de pedra no último segundo. Enquanto isso, a Emma, agora com os seus status turbinados e com a orelha mordiscada, partiu para cima do monstro e derrotou ele com um único golpe. Naquela noite, ao entregarem o chifre do coelho para receberem a recompensa, a Lula ficou boquiaberta por eles terem completado uma missão tão difícil. Para a surpresa de Nor, Emma agradeceu a Lula por tê-la motivado a melhorar, e as duas finalmente se acertaram. E para finalizar o dia, o nosso prota ofereceu a carne rara do coelho para que todos da guilda pudessem provar. Depois de receber o seu pagamento, ele foi parabenizado por todos, pois agora finalmente tinha dinheiro suficiente para entrar na academia de magia. O clima de comemoração foi tão bom que o nosso prota decidiu agradecer a Olivia por transformar a sua vida de baronete falido em algo decente. A vida de baronete começou a virar de cabeça para baixo assim que o nosso prota chegou na academia e pagou a taxa de matrícula. E Emma de repente ficou toda nervosinha quando uma aluna de alto escalão passou por eles. O Nor, confuso, não fazia ideia de quem era, então a Emma explicou que
que ela era Maria Albert, a filha de um duque. Ao ouvir isso, o Nor quis usar os seus olhos discernidores para analisar os status dela, mas ele quase caiu de costas ao descobrir que Maria tinha uma maldição fatal, que a mataria no dia do seu 16º aniversário. No dia seguinte, o nosso prota acordou sentindo um peso esmagador na consciência, mas era só Alice, com aquela cabeçona dela tentando sufocá-lo no sono como sempre. Ela estava toda grudada nele, e ele nem ligava, afinal isso só aumentava seus pontos de vida. O problema foi que bem na hora, o pai mala dele abriu a porta e deu de cara com essa cena muito bizarra. E em vez de falar qualquer coisa, ele só bateu a porta e começou a gritar do lado de fora, provavelmente arrependido de ter visto aquilo. Mais tarde na cidade, o Nor encontrou Emma, que estava empolgada demais para participar do evento de boas-vindas na academia. Então os dois foram até a floresta para dar um boost nos pontos de vida, hehe. Como tinham que usar uniformes específicos baseados no rank da escola, logo eles perceberam que iam ser tratados como lixo por lá. E dito e feito isso aí, porque os nobres de todas as cores e tamanhos apareceram em volta de Emma, hipnotizados pelos atributos dela, enquanto se gabavam das suas posições sociais. O nosso Nor só ficou sentado, xingando mentalmente o pai inútil que ele tinha. Como assim, mano? E um dos caras até tentou falar com ele, mas assim que viu o distintivo de Baronite, ele desapareceu no ar. Foi então que a Emma chegou e, para a surpresa de todos, ela cumprimentou o nosso prota pelo nome completo. E isso pegou geral de surpresa, já que a estrela brilhante da academia estava reconhecendo um Zé Ninguém como ele. O nerd de 4 olhos do grupo tentou se apresentar, mas ele foi completamente ignorado. Na aula de introdução, a instrutora chamada ela chegou se achando a maioral. Disse que já foi mercenária como se alguém já se importasse e prometeu transformar a turma em verdadeiros guerreiros, enquanto lambia os lábios feito uma vilã de desenho animado. E para começar, ela resolveu ensinar defesa pessoal e escolheu o nosso prota como saco de pancadas, simplesmente porque ele exalava a pobreza. Nisso, ela mandou ele sacar a espada e atacá-la, mas avisou que seria impossível acertá-la. O nosso prota desconfiado checou o status dela e viu que eram absurdos 232. Mesmo assim, ele foi com tudo. E não adiantou de nada, em um piscar de olhos, ela ativou um golpe chamado Passo para Trás e desviou dele sem esforço. Depois mandou ele tentar fazer a mesma coisa e avançou contra ele. O resultado, o nosso prota nem teve tempo de reagir e logo levou uma porrada no estômago. Mas como ele é nosso prota, pelo menos ela curou ele depois que prometeu um prêmio se ele conseguisse imitar uma técnica dela. E o grande prêmio era simplesmente uma massagem nas nádegas, que segundo ela todo aventureiro sonhava em receber. Só que na prática aquilo foi mais um castigo. Ela simplesmente sentou em cima dele e o nosso prota quase morreu esmagado. No entanto, quando ela finalmente saiu de cima dele, ele percebeu que seus pontos de vida tinham aumentado um bocado. Na hora de formar duplas para o treino, ela decretou que o Nor e a Emma não podiam se juntar, porque claramente eles estavam namorando. Os dois tiveram que explicar que eram só amigos de infância, é quase a mesma coisa. Maria também foi impedida de treinar com sua assistente, então o maior tarado da turma correu para chamar ela, mas a Maria recusou na hora, dizendo que não era digna de treinar ao lado dele. No final ela acabou escolhendo o nosso prota como parceiro, e assim que deram as mãos, a confusão só aumentou. Durante o exercício de duplas, eles tinham que se revezar jogando um ao outro no chão. No entanto, o nosso prota estava tranquilo, ele já tinha comprado uma habilidade de defesa passiva baratinha, então só ficou de boa com um sorriso de sacana. E quando chegou a vez dele, ele foi jogado no chão e caiu de bunda como esperado. Mas aí do nada, a Maria simplesmente caiu em cima dele, com os seus atributos esmagando seu rosto. Assim que um dos professores chegou para ver o que estava acontecendo, o nosso prota percebeu que era a maldição dela drenando a sua vida. Ele tentou removê-la usando a sua habilidade de edição, mas o custo era absurdo, 4 vezes os seus pontos de vida. Sem outra opção, ele perguntou ao grande sábio qual era o jeito mais rápido de ganhar pontos de vida. E a resposta, o espírito sem vergonha sugeriu que ele ficasse na fila, desse um tapa na bunda de todas as garotas presentes e acumulasse 2.000 pontos. O nosso prota lógico achou que isso era trabalho demais para pouco lucro, só que o uso da habilidade já tinha ferrado a sua cabeça como sempre, e a dor era insuportável. Desesperado, ele implorou para Emma dar um beijo nele, e nem esperou a resposta e foi direto no ataque, sem permissão mesmo. E isso, claro, deixou a instrutora ela furiosa. E como ele é nosso prota, não estava se isso era raiva ou ciúmes, mas o resultado foi o mesmo. O Nor teve que correr 50 voltas como punição. Mais tarde, eles foram até a guilda, onde Lola surtou ao ser pega desprevenida pelo seu crush. E no desespero, ela saiu correndo para se arrumar, e a outra recepcionista explicou que ela tinha ido ajustar a sua maquiagem. Quando explicaram o caso de Maria para Lola,
Lola, ela disse que conhecia uma amiga clériga que poderia tentar um exorcismo para remover a maldição. O problema é que essa tal amiga era super ocupada e por algum motivo misterioso odiava lidar com casos de maldição. Mesmo assim, eles decidiram tentar a sorte. Quando perguntaram qual era o problema exato, Lola disse que a amiga nunca contou. Diante disso, o nosso prota resolveu que faria de tudo que estivesse ao seu alcance para salvar a Maria antes do seu 16º aniversário, que seria dali a uma semana.